imaginava. E o correspondente Roberto Kovalik mostra que, apesar dos avanços nos trabalhos na usina de Fukushima, os técnicos tiveram uma nova preocupação hoje. Os cabos de eletricidade foram conectados nos 6 reatores da usina nuclear, mas o sistema de resfriamento ainda não foi testado. Ele é importante para impedir que o superaquecimento das varetas de combustível lance mais radioatividade para a atmosfera. Alguns trabalhadores foram retirados do local depois que uma fumaça cinza saiu do reator número 3. Mais tarde, uma fumaça branca foi vista no reator número 2. Os engenheiros japoneses ainda não sabem o que causou a fumaça nos reatores. Apesar da apreensão, as autoridades afirmam que os níveis de radiação não subiram. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que a situação na usina ainda é muito séria. Mas Yukiya Amano disse: não tenho dúvidas de que a crise vai ser superada. A Comissão Americana também afirmou que a situação começa a ficar sob controle. Outra grande preocupação é o alto nível de contaminação de leite e vegetais. O governo suspendeu a venda de produtos produzidos em 4 províncias. E ainda pediu que os moradores de um vilarejo perto da usina não bebam água da torneira por causa dos altos níveis de iodo radioativo encontrados. Também foi detectada radioatividade na água do mar perto da usina. Apesar de as autoridades japonesas reafirmarem que a contaminação não representa riscos para o corpo humano, a Organização Mundial da Saúde disse que a situação é pior do que o imaginado. De acordo com a organização, o raio de contaminação é maior do que o previsto e que o Japão precisa agir rapidamente e evitar o consumo continuado dos alimentos contaminados. E ainda falando dessa preocupação, nesta segunda-feira, o Roberto Kovalik visitou uma cidade cheia de brasileiros que passou a conviver com o medo de um acidente nuclear. Seguindo a estrada, a gente vê a placa que antes não preocupava, mas agora... Usina atômica. Esta aqui é a de Hamaoka, que fica na província de Shizuoka, onde vivem mais de 42 mil brasileiros. Eles contam que, em algumas fábricas, recebem treinamento para o caso de tsunami, terremoto ou acidente nuclear. Tenho todo o meu kit preparado e os procedimentos que na própria fábrica passam para que a gente faça, né? Você tem que deixar tudo o que é material e se preocupar com a tua vida. Nós visitamos Hamaoka acompanhados de 2 brasileiros que vivem a menos de 10 quilômetros da usina, uma região de risco em caso de acidente. Num modelo em tamanho real, os moradores aprendem como funciona um reator e quais os riscos. Numa usina de verdade, o combustível nuclear fica aqui dentro. Essas varetas estão cheias dessas cápsulas negras. Esse é o combustível nuclear, que pode ser urânio ou plutônio. Se vazarem, provocam contaminação. O reator precisa ser constantemente refrigerado com água. E a usina de Hamaoka permite aos visitantes uma experiência, no mínimo, inusitada. Colocar a mão na água que sai da usina a 41 graus. O tsunami aqui chegou a 1,5 metros de altura, insuficiente para ultrapassar as barreiras da usina, que são capazes de deter uma onda de até 8 metros. Só que no nordeste do Japão, essa onda chegou a 10 metros de altura. Por isso, logo depois da tragédia de Fukushima, foi anunciado um projeto para elevar essas barreiras. Isso demoraria de 3 a 5 anos. Os 2 brasileiros que nos acompanharam na visita estão bem preocupados. Antes do tsunami nem tanto, né? Mas agora está preocupando, né, gente, né? Muito... dá medo, né? Você e a sua família sabem o que fazer no caso de um acidente? Agora, o jeito é só fugir, né? Mas tem brasileiro que não se preocupa tanto. Este aqui viaja 30 quilômetros para pescar na água que sai da usina. É o único lugar que dá peixe por aqui. Ah, é? Uhum. E por que será? Eu acho que é por causa da água quente que eles soltam aqui. Com medo ou não, japoneses e brasileiros vão seguir tendo o perigo como vizinho. As barreiras anti-tsunami podem ser vistas em outras partes do litoral japonês. E a preocupação com a eficiência delas também. A reportagem é dos enviados especiais